Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Manutenção e Instalação de Equipamentos. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Na aula de hoje, abordaremos sobre manutenção em transmissões, mais especificamente, quanto a polia e correia. Então, nós temos os seguintes tópicos a serem abordados: definições de polias, tipos de polias, dimensões para polias em V, cuidados exigidos nas polias, definições das correias, transmissão por correias, tipos de correias, dimensões para correias em V, como verificar o perfil, instalação da correia, danos típicos nas correias, fatores que influenciam na vida das correias e as referências. Então, definições de polias. As polias são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. Os tipos de polia são determinados pela forma da superfície na qual a correia se assenta ou na qual a correia é colocada para ajudar no auxílio ou ainda efetuar trabalho. Os materiais empregados na confecção de uma polia são, normalmente, ferro fundido, ligas leves, aços e materiais sintéticos. Então, nós temos aqui alguns tipos de polias. Então, nós temos aqui a polia de aro plano. Se vocês observarem a figura dela, ela é literalmente cilíndrica e, porém, aqui ó, a sua face é reta, né? Ou seja, uma face plana. Então, aqui é o desenho dela em corte. Mas nós temos também uma polia de aro abaulado, semelhante à polia de aro plano, porém essa parte externa superior, ela é abaulada. Então aqui é mais fácil perceber na vista em corte. Além disso, nós temos também a polia escalonada de aro plano, muito utilizada para que nós possamos, em uma mesma máquina, mudar essa polia para estes tipos de escalonadores, para que eu possa variar a rotação ou a velocidade de trabalho na qual é utilizada, por exemplo, em furadeiras verticais, em outros sistemas de porte semelhante. Nós temos também a polia escalonada de aro abaulado, né? Praticamente o mesmo sistema de aro plano, porém muda a sua superfície. Aqui é possível visualizar. E também nós temos a polia com guia. Então, aqui nós observamos que essa guia é justamente para que a correia não saia, não se desloque para fora da polia. Além dessas 5 apresentadas, nós temos também a polia em V simples, então é muito fácil observar aqui a figura em corte, né, a imagem em corte, que aparenta ser um formato de uma letra V, por isso polia em V. Nós temos também a polia em V múltipla, ou seja, cabem diversas polias, nesse caso aqui da imagem, 4 correias é possível colocar aqui nesta única polia, como se fosse várias polias juntas, né, num bloco só. Então nós temos aqui a imagem em corte. Temos também a polia para a correia dentada, o próprio nome já fala, né? Então ele tem o desenho semelhante ao de uma engrenagem, onde a correia a ser utilizado aqui é uma correia dentada para melhorar aí o sincronismo, muito utilizado inclusive em sistemas automotivos. E nós temos também a polia para a correia redonda. Isso mesmo, a correia redonda. Então, ao observar aqui a figura em corte, a gente observa a diferença entre a polia em V simples, ou seja, aqui é como se fosse a correia é como se fosse um anel O-ring, vai comparando aí do formato cilíndrico a ser encaixado por essa polia. Nós temos aqui algumas dimensões para polias em V, tudo de acordo com a norma, e são diversas normas, né, de acordo com o canal, nós temos a norma. Então, por exemplo, aqui nós temos a SPZ, que é de acordo com a NBR 6.422,
Então, nós temos aqui o diâmetro externo em milímetros, para até 80 milímetros ou maiores que 80 milímetros. O ângulo em que deve existir, o ângulo A, então é fácil observar aqui na imagem do desenho desta polia em V. Então, o ângulo tem que ser de 34 graus, se for até 80 milímetros aí de diâmetro, essa polia. Então, nós temos aqui o IS, né, que é a distância, ou melhor, a largura do canal, né, a largura superior do canal. Então, no caso aqui, se for até 80 milímetros, tem que ter 9,7 milímetros. O H, que vai ser aí a altura do canal, né? A altura do canal, ou seja, da parte inferior à parte superior, então 13 milímetros. E a gente tem o F mínimo em milímetros para número de canais. Ou seja, o que é esse F? F é a distância total que vai conter os canais, ou seja, a distância ou a largura externa da polia. Então, qual que é a largura que vai ter essa polia? Se for apenas para um canal, ela terá que ter para até 80 ou acima de 80, ela terá que ter aí 16 milímetros. Se eu tiver 2 canais, então essa largura externa vai ter 28 milímetros. 3 canais, 4 e até 5 canais, de acordo com a norma. E assim sucessivamente para cada tipo de norma, né? Então nós temos aí a NBR 6422, conforme já citado, temos também a NBR 8319, temos também a ISO 5290, que trabalham e abordam sobre as dimensões para a fabricação e confecção das polias em V, com as suas respectivas medidas aí padronizadas conforme a norma. Dimensões para polias em V, nós temos aí gabarito simples, né, para identificar o perfil do canal. E a gente pode também utilizar isso através de um paquímetro para verificar a largura, a profundidade do canal e também o diâmetro externo. Então aqui na imagem é possível visualizar o gabarito simples para identificar esse perfil do canal. Então esse gabarito ele é padronizado, ele é feito conforme norma, né? Conforme já apresentado no slide anterior. E aqui nós temos como que funciona esse gabarito. Então, ele é um gabarito que tem aí a dimensão da altura do canal, do ângulo do canal, do modelo da seção e ainda do diâmetro da polia. Tá? Então, o gabarito envolve aí essas 4 especificações. Nós temos aqui também os cuidados exigidos nas polias. Então, para o funcionamento adequado das polias, nós temos a obrigação de verificar se não há desgaste nos canais. Isso mesmo, os canais também desgastam. E aí esse desgaste ele é verificado através do uso de calibradores. Também nós temos que verificar se não ocorreu nenhum tipo de bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou ainda com porosidade. O que é porosidade? São microfuros, tá ok? Que pode aí desgastar, danificar, prejudicar a correia que ali fica em contato com ele atritando. Temos que verificar também se não usar massa plástica para esconder imperfeições nos canais. Por quê? Porque a gente tem que trocar literalmente a polia. Se a polia tem algum tipo de imperfeição, ela deve ser substituída, tá? E apresentar os canais livres de graxa, óleo ou tinta que irão prejudicar na transmissão do movimento. Por quê? Porque isso vai gerar uma redução significativa do atrito, o que nós chamamos de perda de atrito. E isso daí não vai fazer com que a transmissão funcione corretamente, de acordo com o esperado, de acordo com o projetado, calculado. Então, medidas paliativas não podem se tornar, em hipótese nenhuma, permanente. O que são medidas paliativas? O jeitinho brasileiro, fazer gambiarras, improvisações. Então, aqui nós temos a imagem de uma polia que ela, porventura, deve ter caído ao chão, e quando caiu ao chão, bateu essa parte e quebrou-a. No que quebrou, a pessoa quis dar o jeitinho brasileiro, um paliativo aí, né? Foi lá e efetuou uma soldagem, né? Ele efetuou uma soldagem, então ele fez aqui vamos dizer assim, a fixação da peça quebrada, né, no local para constituir a polia novamente. Porém, ficou a costura tanto do lado externo quanto do lado interno.
Então, essa polia causa um desgaste na correia devido à costura dela aqui para esse canal. E não só isso, houve um desbalanceamento na própria peça, no caso a polia. Ela está desbalanceada, porque quando ela é feita aí tudo certinho, de acordo com as normas já apresentadas, é feito literalmente um controle, um balanceamento para ver se ela está centralizada, se não está fora aí de balanceamento. E quando você efetua isso, querendo ou não, você inseriu um outro material, você desbalanceou e ainda por cima, com essa costura aparecendo, ela vai danificar, que seja a longo prazo ou a curto prazo, vai danificar a correia. E isso é literalmente prejudicial no sistema produtivo. Então, fez isso daqui, urgentemente tem que ser solicitado a compra de uma nova polia para ser substituída imediatamente. E quando for substituída, já troque também a correia, porque com certeza ela sofreu algum tipo de desgaste excessivo e que vai reduzir muito a sua vida útil. Então, cuidados exigidos ainda nas polias, nós temos aqui um desenho contendo o desgaste dos canais das polias, e isso é verificado através do sistema lá de modelo, né? Nós temos aí um gabarito a ser utilizado para verificar se não ocorreu o desgaste daquele canal. Então, essa é a situação adequada que a correia deve ficar. Porém, nós temos também essa imagem aqui, ó. O que acontece? Comparado com a imagem onde eu tenho que trocar a polia caso verifique essa situação. Primeira coisa, se vocês observarem, comparando a figura direita com a esquerda, aqui à direita nós temos a polia quase que faceando a parte superior com relação à correia, né? Então a correia está inserida e ela fica um pouquinho só para baixo em relação à face, à altura, à parte superior da polia. Já aqui a figura direita, veja o quanto já foi para dentro, né? Isso daqui é um tanto quanto excessivo. Observação, olhe só a parede aqui, ó, a parede da polia, quando ela é nova, quando ela é exatamente proporcional. Agora, olha à direita, quando ela já está desgastada. Observe que aqui, ó, ocorreu um arredondamento devido ao desgaste, né, no qual ela vai penetrando. Então, isso é um desgaste natural do canal, tá bom? Por incrível que pareça, não é apenas trocar a correia. A polia também tem vida útil, tá ok? Então, nós temos que observar isso. E isso, às vezes, pode ser feito com auxílio de algum tipo de equipamento, de algum tipo de instrumento, ou ainda por uma inspeção visual, tá? Então, como verificar o desgaste? A gente usa aí o gabarito, né, para verificar o desgaste, para observar se está tudo corretamente. Então, nós temos aí, para evitar inclusive esse desgaste, nós temos que saber efetuar o alinhamento entre as polias. Porque a polia, na verdade, uma parte ela fica no motor, acoplada ao eixo do motor elétrico, e normalmente, e a outra parte ela fica acoplada ao dispositivo, né, que seria uma máquina rotativa, por exemplo, o mandril de uma furadeira vertical. Porém, é necessário que eu efetue o alinhamento. Se eu não efetuar esse alinhamento corretamente, o que vai acontecer? Primeiro, desgaste excessivo da correia. Segundo, desgaste também da polia. Terceiro, essa polia pode escapar, pode sair aqui do sistema de transmissão, parando o funcionamento da máquina. Então, aqui a gente tem que observar o alinhamento entre essas polias. Nós temos aqui um outro modelo, onde estão alinhadas, porém uma está abaixo da outra, ou seja, não mantém aqui uma horizontalidade entre elas. Isso também pode ser bastante prejudicial. O terceiro caso seria ela estar literalmente em diagonal. Então, aqui agora, eu tenho ela numa mesma altura, porém ela está de forma a não perpendicularidade com relação à outra, ou seja, o alinhamento dos eixos da polia tem que estar de forma perpendicular. Então, esta é a maneira correta. Para que isso funcione ainda, nós normalmente temos como utilizar uma régua paralela, em que a gente efetua a colocação dessa régua paralela para verificar essa horizontalidade.
de modo que eu não visualize luz do outro lado. Então, se eu visualizar luz do outro lado, ou seja, passando por essa régua paralela aqui entre as polias, significa que elas estão fora de perpendicularidade, ou seja, não estão na sua, nesse caso aqui, verticalidade, se fosse nesse caso, horizontalidade correta aí entre elas. E aí, carece aí de um alinhamento, tá? Bom, definições das correias. Correias são elementos de máquinas que transmitem movimento de rotação entre dois eixos, normalmente o motor e o que será movido, por intermédio das polias. São empregadas quando se pretende transmitir potência de um eixo para o outro a uma distância e que o uso de engrenagens torna-se inviável. Nesse caso aqui, nós temos também correias que são fabricadas de borracha, couro, materiais fibrosos e sintéticos à base de algodão, viscose, nylon, etc. Qual que é a função da correia? Ela tem que ter em contato com a polia uma determinada propriedade que cause o atrito e que esse atrito seja muito forte, para que a transmissão que o motor irá transmitir seja efetuado no lado que irá receber, ou no equipamento, na máquina. Tá? Então, tem que ser algo que literalmente gere um atrito. Podem ser planas ou ainda trapezoidais. Normalmente, em forma trapezoidal, é o que a gente chama de perfil em V. Polia em V, correia em V. Tá? Velocidade recomendada para essas correias planas é de 5.400 metros por minuto, ou ainda, convertendo, dá em torno de 90 metros por segundo, ok? Fazendo a conta aí, bem simplesinho. A relação de transmissão para correias planas, o ideal é 1:5 e a máxima 1:10. O que significa isso? Que você pode conseguir multiplicar a velocidade real 5 vezes, tá? Para a correia plana. Então, se eu tenho lá uma média de rotação que recomendada aí de 90 metros por segundo, significa que eu posso 9 vezes 5, 45, ou seja, 450 metros por segundo é o máximo que eu posso ter velocidade, O ideal, Porém, o máximo aqui é 10 vezes, então 90 seria 900 metros por segundo, tá? Seria a velocidade máxima aí. A velocidade recomendada já no caso das polias em V, 1.560 metros por minuto, que daria aí bem menor, a velocidade aí de 26 metros por segundo, tá? Então, aí é uma questão de relação e até por uma questão de área ocupada, o ambiente, o local onde é atritado e assim sucessivamente. A relação de transmissão, no caso das correias em V, o ideal é de 1:8 e máxima de 1:15. Atenção, nós, no mundo tanto técnico quanto de engenharia, a gente procura trabalhar entre esses dois termos, sempre prevendo trabalhar no ideal, tá bom? Quando a gente chega em máxima, normalmente a gente tem que pensar em desgaste excessivo ou desgaste muito rápido, tá? Então, é um desgaste que a gente chama também de precoce. Isso vai limitar o quê? Paradas na máquina com muito mais frequência, porque eu teria que realizar as manutenções com uma frequência menor do que se eu aplicasse aí a utilização ideal. No caso da transmissão por correia, nós temos aí que abordar também as vantagens da correia em V. Quais são elas? Primeiro, baixo custo de manutenção, porque ela não requer atenção constante do mecânico. Então, existem aí catálogos que hoje já é previsto qual que é a vida útil, de acordo com o ambiente de trabalho, de acordo com a proporcionalidade ideal, Absorvem choques durante a transmissão, ou seja, vibrações, Elas absorvem isso daí, vibrações, alguns tipos de impacto. São silenciosas comparadas às engrenagens e ainda não precisa de lubrificação, porque normalmente as engrenagens elas ficam dentro de uma caixa de redução, onde é mergulhada aí boa parte dela em óleo para causar, além da refrigeração, a lubrificação. No caso da polia, isso não é necessário, da polia e das correias.
não patinam facilmente devido ao seu formato e o contato, né, ou área de contato em que a correia tem com a polia. Poupam os mancais, porque elas trabalham com pouca tensão. Isso faz com que o mancal não fique sendo forçado aí fora do limite, né, extrapolando o seu limite. A instalação é fácil, permitem grandes relações de transmissão, como nós já vimos aí as proporcionalidades, né, 1:5, 1:10. Limpeza, não necessito de lubrificantes, como engrenagens, por exemplo, que eu já comentei. E aqui nós temos alguns formatos destas correias. Então nós temos algumas que são literalmente cilíndricas, né, redondas aí e cilíndricas. Nós temos aí para a polia do tipo plana, né? E nós temos aqui, ó, com outros formatos. Então essa daqui é no tipo V, essa daqui é para a correia dentada e essa é para múltiplos canais, né? Em V com múltiplos canais. E nós temos aqui a diferença, né, dos materiais que são colocados aí para a sua fabricação. Aqui nós temos os perfis principais, né, em V. Então, de acordo com a norma, tudo tabeladinho, com que deve ser a largura e a altura, né? A largura e a altura, sempre largura e altura. Então, nós temos aí os materiais lá que foram apresentados na imagem anterior. Nós temos os cordonéis vulcanizados para que ela não estoure, né? Nós temos o material de lona para melhorar cada vez mais o atrito da correia junto à polia e a parte aqui em excesso é a borracha, também melhorando o seu atrito e facilitando a modelagem, de acordo com a correia inserida na polia. Assim como existem gabaritos para polias, também deve existir e existe gabaritos para os perfis das correias. Então é muito fácil você visualizar o perfil da correia de acordo com o gabarito, tá? E aqui é um modelo do gabarito, nesse caso aí para as medidas de 3/8, 5/8 e 1 polegada, né? Então aqui nós temos aqui 3V, 5V e 8V, que é as medidas aí que nós temos padronizadas destas correias. Instalação da correia. Primeiramente, pessoal, não entrar com a correia forçada na polia. O correto é tirar a tensão antes de colocá-la. O que é tirar a tensão? Você solta o esticador que normalmente fica lá no motor. Então, o motor, a base dele, ela possui um esticador. Então, você solta esse esticador, automaticamente você vai tirar a tensão dessa polia para poder substituí-la. E quando você coloca, você entra com ela sem estar forçada e você vai alinhando com este esticador, ou seja, apertando e fazendo com que o deslocamento desse motor de forma a esticar essa correia vá ficando corretamente adequado, tá? E após a troca, a gente tem que rodar aí 50 horas de trabalho e verificar a tensão. Para quê? Para ver se não houve aí um desgaste prematuro, né, da correia e ainda se está tudo correto. E após 100 horas, a gente também tem que fazer esse procedimento novamente, tá? Em correias múltiplas, não deve trocar apenas uma correia do jogo, porque tem locais que eu não tenho correia múltipla, que é uma só. Então, isso é permitido, inclusive. Então, normalmente na empresa, a gente utiliza diversas correias em V, né, de uma só, sendo acopladas em polia de multicanais. Então, o que nós fazemos? Vai efetuar a troca de uma? Troca-se todas. Ponto final. O barato sai caro. Então, a gente troca todas as correias, tá bom? Então, troca-se todas se, por exemplo, apenas uma for danificada. Por quê? Porque a gente não fica brincando. Não é possível emendar correia em V. Não inventa esse jeito brasileiro, porque isso pode gerar acidentes de trabalho. Como verificar a tensão correta a ser aplicada numa correia, tá? Primeiramente, pessoal, nós temos que usar catálogos dos fabricantes para consultar a carga, força ideal para o tensionamento correto das correias. Não adianta, você não fica fazendo esse tipo de trabalho achando no achismo, eu acho que é isso, tá bom. Olha, eu acho que tem que esticar mais, olha, eu acho que está muito esticado. Não tem achismo. Primeiramente, verifique o catálogo do fabricante, porque de acordo com o material construtivo,
ele tem com certeza uma tensão correta a ser aplicada, ou seja, o quanto que deve ficar esticada essa correia entre as polias. Correia não deve estar frouxa, nem muito tensionada ou nem muito esticada, tá? Porque isso pode causar uma sobrecarga nos mancais e eixos, entortando-os, danificando-os, reduzindo as suas respectivas vidas úteis. Existem dinamômetros ou equipamentos que medem a frequência de vibração da correia, relacionando-a com a tensão. E isso também é catalogado, ou seja, no catálogo do fabricante é possível verificar esses tipos de dados e para que possa efetuar essa comparação e verificar se realmente a correia instalada está muito esticada ou está frouxa. Além disso, nós temos aqui que essas correias elas podem ser verificadas baseado em velocidades de operação, de 1.000 a 3.000 pontos por minuto, né? Para velocidades acima de 3.000 pontos por minuto, então reduzir a força de deflexão em 20%. Eu já vou apresentar a figura onde é possível verificar essa força de deflexão. Para velocidades abaixo de 1.000 pontos por minuto, então consulta o fabricante das correias. Tem que ser consultado o catálogo, tá? Não pode deixar de consultar catálogo. Toda correia ela vem lá com a sua marca de fabricante, o seu modelo, o seu código. Isso daí hoje você vai lá, coloca na internet, digita lá no Google, por exemplo, efetua a busca, baixa o catálogo, verifica, sem problema nenhum, de forma muito fácil e ágil. Então aqui nós temos, esses dois círculos representam as polias, ok? Dois círculos representam a polia. Observem que existe aqui os eixos têm que estar centralizados, né? Tem que estar, no caso aqui, horizontalmente, eles têm que estar perfeitamente, né? Tem que estar no nível aqui, vamos dizer assim. E aí nós colocamos a correia entre essas polias e quando eu forço para baixo no meio entre as polias, ocorrerá uma deflexão. Ou seja, eu consigo forçar isso daqui, de acordo com uma determinada força, vai ocorrer uma deflexão. Isso daqui não pode ficar tão para baixo. E não pode ficar também tão reto. Porque se tiver tão reto, significa que está muito esticada essa correia. Se tiver muito para baixo, significa que está muito solta esta correia. Então, existe uma porcentagem aí, no caso, de acordo com o fabricante, com o tipo de correia, tipo de polia, eu tenho que saber qual que é a deflexão para determinar se a correia não está muito esticada ou ainda se a correia não está muito frouxa, tá bom? E aí nós temos uma tabela, né, de acordo com o perfil. No caso, nós sabemos que existem 5 tipos, né, que já foi apresentado no slide anterior, mas essa tabela aqui apresenta apenas 4 medidas, né? Então, de acordo com a faixa de diâmetros da polia pequena, nós temos aí uma força, né, para uma força vezes o HP normal em libra-força, ou seja, vezes a potência do motor lá em libra-força. Para verificar, então, qual é a porcentagem aqui, quanto eu tenho que ter, na verdade, de deflexão para a correta instalação dessa correia, no caso de uma troca, no caso de uma manutenção, de uma verificação, tá? Então, danos típicos nas correias. Pode ser por rachaduras, devido a altas temperaturas, polias com diâmetros incompatíveis, deslizamento durante a transmissão, o que vai provocar um superaquecimento. Então, aqui nós temos uma imagem, né, mostrando o que pode acontecer com as correias quando alguns desses fatores entram em ação. Então, a alta temperatura ela vai trincar toda a correia, né? Então, se o diâmetro for incompatível, o diâmetro no caso da polia, isso vai fazer com que ocorra um desgaste prematuro da correia e causa um deslizamento durante a transmissão. E esse deslizamento, ou seja, vai patinar, né, a correia aí dentro dos canais da polia, e isso vai gerar um superaquecimento, né, causando esse tipo de problema, esse tipo de desgaste na correia. Fragilização, ou seja, ela vai se tornar quebradiça, né, devido a altas temperaturas,
que causam isso, porque correias suportam um ambiente de trabalho aí, ou temperaturas dentro do ambiente de trabalho, entre 60 a 70 graus. Esse menos aqui é só para variação entre, tá? Então não é menos 70 graus, é 60 a 70 graus Celsius, ou 60 a 70 graus centígrados. Esta é a variação de temperatura no ambiente de trabalho, ou seja, quando você ligar o motor, mesmo que o ambiente seja frio, ou seja, um ambiente em temperatura normal, em temperatura ambiente, devido ao atrito aí da polia e a correia, ela vai ter o aquecimento, e é normal que esse aquecimento chegue entre 60 e 70 graus, tá? Se chegar entre 60 e 70 graus, significa o quê? Que a vida útil da correia vai ser prejudicada e isso vai fazer com que a correia comece a ficar quebradiça. Por quê? Porque está incorreto. Alguma coisa está acontecendo de incorreto. Então, muito cuidado ao realizar a manutenção, inclusive para não queimar a mão, né? Porque às vezes a pessoa pega, parou a máquina, de repente ela viu um sistema de transmissão de polias e correias, ela vai lá e coloca a mão sem utilização de luvas. Isso vai causar uma queimadura, tá? Cuidado. Desgaste de suas paredes laterais, né? Isso pode ocasionar devido à sujeira na polia, normalmente é sujeira na polia, e polia com canais irregulares e falta de tensão nas correias, ou seja, as correias estão frouxas, as polias não estão aí de forma afastada a manter a correia esticada dentro do padrão de força de deflexão. Por isso tem que ser realizada a manutenção. Correia virando na polia, isso é devido normalmente ao desalinhamento do conjunto, que normalmente causa isso. Aqui nós temos o efeito do diâmetro da polia, né, na vida da correia. Então, como que funciona? Nós temos aqui a tabela com o diâmetro da polia pequena, perdão. Aqui nós temos aplicado, né, o diâmetro aplicado e o diâmetro calculado. E o que isso gera na porcentagem da vida útil da correia? Então, por exemplo, eu calculei lá para utilizar uma polia de diâmetro pequeno de 10 polegadas, mas não tinha de 10 polegadas e lá no almoxerifado tinha uma de 12 polegadas, tá? Isso no caso para um estudo de uma correia do tipo C. Então, eu utilizei uma de 12 polegadas. A porcentagem da vida da minha correia, ela aumenta para 260%. Por quê? Porque eu calculei uma de 10 polegadas pequena, eu estou utilizando uma grande, automaticamente o meu desgaste vai ser muito reduzido. Então eu aumento aí a vida útil da correia em 260%. Mas conforme eu vou reduzindo, ou seja, se eu tenho aqui um diâmetro da polia pequena sendo utilizado 10 polegadas, eu calculei 10 polegadas, poxa, isso daqui significa que a minha correia vai durar os 100% do qual ela foi projetada. Mas se eu for reduzindo, a porcentagem de vida útil da minha correia vai reduzindo também. Poxa, se eu calculei para utilizar uma polia pequena de 10 polegadas, eu estou utilizando uma de 7, automaticamente eu reduzo a vida útil da correia em 15%. Ou seja, eu vou ter apenas 15% de aproveitamento da correia e não mais os 100%. Tá ok? Isso de acordo com o catálogo da Goodyear. Então, aqui a gente também tem o efeito do número insuficiente de correias instaladas, né? Então, como a gente já viu, é bem semelhante. Porém, agora aqui eu tenho o aplicado, em polegadas, tá, pessoal? Em polegadas. O aplicado, o calculado e a porcentagem da vida obtida. Então, aqui no caso, a gente está falando do número insuficiente de correias instaladas. Então, eu queria lá um número de correias. De 10 correias eu calculei, para ser utilizado 10 correias, mas eu utilizei 12. Então, a porcentagem da vida obtida vai aumentar, claro, né? Então, aumenta em 200%. Então, ou melhor, aumenta em 100%, né? Porque 100 já é a porcentagem da vida dela. Só que daí eu fui reduzindo. Pô, se eu calculei, são 10 correias, e eu apliquei as 10 correias, significa que eu vou ter uma vida útil de 100% aí a ser utilizada corretamente. Mas só que eu calculei para 10 correias e eu estou utilizando, por exemplo, 6 correias. Automaticamente, eu vou reduzir e muito a vida útil aí da correia. Então,
diminuo aí até obter o número 13. O que significa esse 13? Significa que 87% da vida útil da correia eu perdi. Eu só vou conseguir utilizar 13% da vida útil dela, tá bom? E aqui nós temos o efeito da temperatura sobre a correia, né? Então esse gráfico, ele é bem simples, tá? Mas tem que prestar atenção. Então vamos pegar aqui, eu tenho dois exemplos marcados. O primeiro exemplo aqui, vamos pegar esse de baixo. O que significa essa linha aqui, pessoal? Essa linha significa a porcentagem de vida, tá? Então 0%, 50%, 100%, 150% e 200%. Já essa linha horizontal significa a temperatura de trabalho. Então, 50 graus a 130 graus. Então, se eu trabalhar aqui, por exemplo, pegando essa faixa, onde eu tenho 50%, significa que ela está trabalhando a 85 graus. Então, a temperatura de trabalho a 85 graus, nós reduzimos a vida útil da correia em 50%. Ok? Então, por exemplo, se eu trabalhar com ela já a 70 graus, significa que eu tenho aí, ó, 100% da minha vida útil, né? No caso aqui, ó, 70 graus, eu tenho 100% da vida útil da correia. Se eu reduzir a temperatura ainda ambiente, por exemplo, ó, se eu estou a 60 graus de temperatura, isso daqui vai dar aproximadamente 130, 140, né, por cento aí, ou seja, aumenta a vida útil se eu conseguir reduzir a temperatura de trabalho. Mas se eu aumentar a vida útil de trabalho, ou seja, quanto maior for a temperatura de trabalho, menor será a vida útil. Então, se eu trabalhar aí com 120 graus de temperatura, eu tenho aproximadamente 10, 13, né, por cento aí de aproveitamento de toda a minha correia, tá bom? É isso. Esses são os objetivos da aula de hoje, tá ok? Aqui nós temos algumas referências de onde foi tirado todo esse material. Até mais, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.